Hello, follower de Jesus! Vamos lá para mais uma cena do filme Heavenly Deposit. A Teacher mais uma vez colocou, né? Qual é o tempo dessa cena. E nas próximas aulas a gente vai analisar a cena inteira. E como menos é mais, dividir em pequenas partes ajuda você também a aprender mais e melhor. Então vamos lá. O que a Teacher vai fazer hoje? Hoje eu não vou passar a cena inteira antes e depois vou trabalhar os chunks e depois passar a cena inteira no final. A Teacher vai fazer igual eu faço com louvor, tá? Eu vou passar os trechos da cena, a gente vai analisando e depois no final aí eu passo a cena inteira, porque são 30 segundos, é rapidinho, tá bom? E aí a gente vai para as anotações da aula. Combinado? Então vamos lá. Então, essa cena, ela começa nesse tempo aqui, ó, 1h, 18 minutos e 4 segundos. Então, primeiro vamos ouvir a cena, vamos ver o trecho da cena, depois a Teacher vai analisar. Vamos lá, ó. You work here? You work here? You work here? Né? Ó, you work here, informalmente falando, né? É possível fazer uma pergunta colocando só a entonação de pergunta? É, mas gramaticalmente falando não é, tá? As perguntas no presente, elas precisam de uma corda vocal. A Teacher fala assim, ó, você não vê a corda vocal, mas como você vê a voz saindo, você sabe que a corda vocal tá funcionando, né? Os auxiliares, os verbos auxiliares, eles são a corda vocal do verbo principal. Aqui, no caso, a ação trabalhar. Tá? E eles me dizem qual é o tempo verbal da pergunta. Como que eu sei que essa pergunta está no presente? Porque eu tenho do aqui. Então, a Teacher colocou entre parênteses o auxiliar que deveria estar na pergunta. Mas, numa linguagem informal, o nativo ele faz isso. Então, ele vai só na entonação. You work here? You work here? Você trabalha aqui? E aí, o que ele falou? No, 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 né? Eu vou já emendar no, 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 no dele. Que é não mesmo, né? Então vamos assistir, ó. No. You know, just as soon as I saw you walk up, I knew you were the one. Vamos entender o que foi que ele falou aqui, né? Ó, ele falou assim, ó. You know, sabe? Lembra desse recurso para você começar uma frase, começar um assunto, é o gancho, né? Sabe? Just as soon as... Olha como é que a Teacher colocou aqui, ó. As soon as I, assim que eu vi, assim que eu, as soon as I, saw you, vi você, walk up. O que é o walk up, né? Que eu até poderia conectar o K do walk com a do up aqui. É se aproximar, tá? Walk, só walk é caminhar, walk up é se aproximar. Assim que eu vi você se aproximar, I knew, eu soube, you were the one. Que era você. Se eu for traduzir literalmente, eu sabia que você era o um. Que o um? Aquele que Deus tinha dito para esse senhor que ele tinha que conversar, tá? Você vai entender no desenrolar da cena. Então, assim que esse senhor viu o Peter, né, entrando no banco, ele falou, é esse aí, tá? É isso que ele quis dizer. Então, repete com a Teacher. You know... As soon as I saw you walk up, I knew you were the one. As soon as I saw you walk up, I knew you were the one. Eu sabia que era você. Excuse me? Aí o Peter fala, excuse me? Né? Eu devia até ter colocado uma interrogação aqui, tá? Porque é tipo, oi? Desculpe? Como é que é? Sabe? Esse excuse me, olha o jeito que a Teacher escreveu. Excuse me. Como é que é? Tipo isso, tá? Excuse me também é com licença, pode ser desculpe, né? Igual a Teacher colocou aí. Desculpa, não entendi o que você quis dizer. Excuse me. At home, minding my own business. Essa é muito legal, ó. I was at home. O at, lembra? Seguido de um som de consoante. I was at home, minding my own business. Eu estava. At home, em casa. Minding my own business é cuidando da minha vida, é uma expressão idiomática, tá? Se eu fosse traduzir no literal, seria me importando com o meu próprio negócio.
Mas não é essa a tradução que você deve assimilar, né? Se eu quiser falar para uma pessoa assim, ó, cuide da sua vida, vai cuidar da sua vida, é mind your own business. Vai cuidar da sua vida. Aqui ele tava falando, eu tava em casa cuidando da minha vida. I was at home minding my own business. Repete aí. I was at home minding my own business. Não é business, ó, é business. When God told me to come here. Ó, ele tava lá, né, cuidando da vida dele. When God told me to come, tá? É uma outra pronúncia do to. When God told me to come here. Quando Deus me disse para vir aqui. Ó, when God, quando Deus, told me, me disse. To come, para vir. Here, aqui. Então ele estava na casa dele, cuidando da vida dele, quando Deus falou para ele ir lá no banco, que eles estão num banco, tá? Então vamos repetir, ó. When God told me to come here. Fala assim, to come here mesmo, que é mais fácil, ok? Mas ele falou, when God told me to come. Told me to come. Told me to come. When God told me to come here. Ó, told me to come here. And tell the man that everything is gonna be okay. And tell you that everything... O that você quase não escuta. And tell you that... tell you... Aliás, é o you que quase não dá para entender que ele fala. And tell you e te dizer that everything, que tudo, is gonna be, vai ficar bem, ok. And tell you, ó, and tell you that everything, ó, juntei tudo aqui, ó, juntei o T do that com som de R, o N do thin com I do is, tá? E eu tirei o G do ING aqui, então, that everything is, nem juntei, juntei só o that com everything, ó, and tell you that everything is gonna be okay. Então, ele estava na casa dele, cuidando da vida dele, quando Deus falou para ele que era para ele vir para cá, para o banco, e dizer para o Peter que tudo ia ficar bem. And tell you that everything is gonna be okay. Everything is. Ó, eu posso juntar o N do everything com is com somzinho de H, ó. Everything is. That everything is gonna be okay. I was sitting in my car and I heard a voice tell me to go to the bank. I was sitting in my car. Eu estava sentado no meu carro, né? Não é que ele estava sentando, ele estava sentado. É uma maneira da gente falar. Quando eu quero falar assim, ó, eu estava sentado, eu estava de pé, I was standing, por exemplo, eu estava de pé, tá? I was sitting. Pode ser de eu estava sentando, eu estava no processo de me sentar, ou eu já estava sentado. É um jeito que o nativo faz para falar isso. Eu tava deitado, I was lying. Eu tava deitado no sofá, I was lying on the sofa. É assim que eles falam. Então, eu tava deitado, eu tava sentado, eu tava de pé. Eles usam ING. Não, nem tudo, gente, tem lógica. Nem tudo vai ter uma lógica do inglês pro português. São idiomas diferentes como que a gente faz para aprender? Sem brigar com o idioma. A gente aceita e usa. Dá tudo bem. Então, ele diz, I was sitting in my car. Eu estava sentado no meu carro. And I heard a voice, e eu ouvi, I heard, a voice, uma voz, tell me dizer, to go to the bank. Só que ele não falou to go, ele falou, I was sitting in my car, and I heard a voice, tell me, regoura, ó, em vez de falar to, falou go, e o to de novo, então goura. And I heard a voice tell me to go to the bank. Go to the bank. Go to the bank. Vou passar de novo para você ouvir ele falando isso, ó. Car and I heard a voice tell me to go to the bank. Ó, go to the bank. E aí, o que ele disse, o Senhor? This is no coincidence. It's no coincidence. It's no coincidence. Repete aí. It's no coincidence. Não é uma coincidência. All right. You got my attention. E aí o Peter falou para ele, alright, tá certo, né? You got my attention. Você conseguiu a minha atenção. Alright, desse jeito que a teacher escreveu, é um jeito mais informal, tá? O jeito formal é o ALL, igual do All-Star, né? Do tênis. Então,
All right, tudo junto, é um jeito informal de falar all right, que é o all separado do right, tá? O all com 2 L's. Ok, você conseguiu a minha atenção. You got my attention. Então, repete com a teacher. All right, you got my attention. Agora, a teacher vai passar a cena inteira. Vamos lá. You work here? Oh, no. You know, just as soon as I saw you walk up, I knew you were the one. Excuse me? I was at home, minding my own business, when God told me to come here and tell the man that everything's gonna be okay. I was sitting in my car and I heard a voice tell me to go to the bank. This is no coincidence. All right. You got my attention. Muito bom, né? Então, agora vamos para as anotações. Vamos para a parte da criação de outras perguntas e frases com os chunks que a teacher escolheu dessa aula para ajudar você a levar o seu inglês para o próximo nível. Então, vamos lá. Mais uma vez, né? Para você aproveitar melhor, assista a aula, se for do celular, com o celular na horizontal, para você visualizar melhor, tá? Então, vamos lá. Como a teacher falou, ó, ele perguntou, eu vou usar o correto, tá? Do you work here? Você trabalha aqui? Então, essa é a sequência, né? Do you, você, na pergunta. No meio eu tenho a ação e no final eu tenho um complemento. Então, como é que eu falo? Você malha aqui? Ó, do you work out here? Workout é malhar. Então, do you work here? Você trabalha aqui? Do you work out here? Você malha aqui? E se eu quisesse perguntar, você mora aqui? Você estuda aqui? Como seria? Como você falaria isso em inglês? Pegando esse padrão que a teacher acabou de entregar aqui. Aí vamos pegar uma parte aqui, né, dessa frase enorme, ó. You know, sabe, just as soon as I, assim que eu. A teacher selecionou a ação, né, pra gente mudar. Assim que eu, blá, 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 você, eu soube que era você. Então, olha só, o exemplo que a teacher colocou aqui, ó. You know, just as soon as I hugged you, assim que eu te abracei, hug é abraçar, hug é abraço, hugged é abracei, né? As soon as I hugged you, I knew you were the one. Assim que eu te abracei, eu soube que era você, né? Nesse contexto que a gente viu na cena, tá? Tipo assim, eu sabia que era você a pessoa certa pra mim, tipo isso. Como você falaria isso, né? Sabe, assim que eu beijei você, eu soube que era você. E como você falaria? Sabe, assim que eu conheci você, eu soube que era você. Tipo, eu soube que você era pra mim, né? Eu soube que você era a pessoa escolhida. Então, a teacher não pegou aqui o se aproximar. Eu peguei só a primeira ação. Assim que eu vi você, assim que eu abracei você, assim que eu beijei você, assim que eu conheci você, assim que eu falei com você, né? Dá pra gente fazer várias variações, né? Várias variações é ótimo. Dá pra fazer muitas variações com esse pedaço de chunk. Depois ele falou, excuse me, né? Oi, desculpa, como é que é, né? I was at home minding my own business. Eu estava em casa cuidando da minha vida. Aí a teacher colocou aqui uma variação. Imagina que você estava em São Paulo, eu estava lá morando em São Paulo, ou eu estava trabalhando em São Paulo, eu estava passeando em São Paulo, enfim, não importa, né? I was in São Paulo, minding my own business. Eu estava lá em São Paulo cuidando da minha vida, quando... Aí tem a outra parte, né? Quando tal coisa aconteceu. Hoje nós vamos treinar a falar só isso. Tipo, eu tava no trabalho cuidando da minha vida. Como é que você falaria isso? Eu tava de férias cuidando da minha vida quando meu chefe ligou e falou que eu tinha que voltar. Oh, meu Deus, ninguém merece. Como que você falaria isso? Então, eu estava em algum lugar cuidando da minha vida. Então, você pode, no lugar de em algum lugar, você pode colocar o que você quiser. Eu tava no trabalho, eu tava de férias, eu tava... em tal cidade, eu tava lá nos Estados Unidos cuidando da minha vida, eu tava lá na Europa cuidando da minha vida, enfim. Quando Deus me disse para vir aqui, então eu mudei aqui, ó. Eu tava lá em tal lugar cuidando da minha vida, quando Deus me disse para orar por você, ó. When God told me
to pray for you. Então, quando Deus me disse, when God told me to, para o quê? Fazer alguma coisa. Então, na cena, quando Deus me disse para vir aqui. No exemplo da teacher, quando Deus me disse para orar por você. Como você falaria quando Deus me disse para ligar para você, para te telefonar? E quando Deus me disse para visitar você? Eu estava em tal lugar, cuidando da minha vida, quando Deus me disse para visitar você. Sabe, você já teve isso? Quando você acorda pensando numa pessoa, você está lá fazendo suas coisas e a pessoa vem na sua mente e você fala, bom, eu acho que eu tenho que ligar para essa pessoa. Ou acho que eu preciso ali fazer uma visitinha para essa pessoa, né? É Deus falando com a gente. Muitas vezes, realmente a pessoa está precisando, né? De uma ligação, de uma visita, de um abraço. Não é verdade? And tell you that. E te dizer que everything is gonna be okay. Que tudo vai ficar bem, né? Então, ao invés de usar o will aqui, o que apareceu? Um outro futuro, que é o gonna be. Tudo vai ficar bem. O que é o gonna? O gonna é a mesma coisa que going to, que é um verbo usado para futuros, né? Um futuro planejado ou um futuro para eu fazer uma previsão do futuro baseada numa evidência. Deus enxerga tudo. Então, por que o Tony falou pro Peter, né? Deus me falou para dizer para você que tudo vai ficar bem, porque Deus é todo poderoso, foi ele que escreveu tudo, né? Então, vamos lá. Everything is gonna be okay. Tudo vai ficar bem. Como que você fala? Aí a teacher criou uma frase, né? Everything is gonna be perfect. Tudo vai ficar perfeito. Como você falaria? Tudo vai ficar organizado. E tudo vai ficar bonito. Como você falaria isso em inglês pegando esse gancho? Everything is gonna be o quê? Organizado e bonito. Aí depois, I was sitting in my car and I heard a voice tell me to go to the bank. A teacher não preparou nenhuma variação para isso, senão a gente exagera na dose, né? It's no coincidence, isso aí você pode usar no seu dia a dia, né? Na comunicação, toda vez que você quiser falar, nossa, isso aí não é coincidência. Não é coincidência, é providência, né? Não é coincidência, você pode falar isso. It's no coincidence, tá? E também o que o Peter falou. Alright, ok, tá certo. You got my attention. Toda vez que você quiser falar para alguém que essa pessoa conseguiu a sua atenção, é só você falar isso. You got my attention. Você conseguiu a minha atenção. Joia? Então era isso que a teacher tinha para entregar para você. Mais uma vez, lembrando, primeiro você tenta, depois você checa. Combinado? Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. E, mais uma vez, é importante para a teacher saber o que você está achando desse conteúdo que a teacher está preparando com tanto carinho, né? Segurando na mão de Deus aqui para ajudar você a levar o seu inglês para o próximo nível e ajudar você a aumentar a sua intimidade com Deus. E por que eu escolhi essa cena? Para você parar para pensar. Quantas vezes Deus mandou um anjo para te dar um recado? Mandou alguém para te dizer que tudo ia ficar bem? Você já passou por essa situação? Para pensar. E se você passou, e eu tenho certeza que você passou, porque Deus nunca falha, que você possa parar um minuto e agradecer ao Senhor, porque Ele cuida da sua vida na palma das mãos dele. Nada escapa do cuidado de Deus. Mesmo quando a gente acha que Ele não está cuidando, Ele está cuidando. Por quê? Porque nós somos filhos muito amados de Deus. Então a gente precisa tomar posse disso, da nossa filiação. E que se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida dos pardais, por que Ele não cuidaria de você? Né? Então que você possa, no final dessa aula, desligando essa aula aqui, parar por um instante e falar, Senhor, muito obrigada por me sustentar até aqui, por me acompanhar até aqui, por cuidar de mim e dos meus. Tá bom? Ok? A teacher vai ficando por aqui. Grace and peace. See you next class, see you next video. Bye bye.